Olá, nesse vídeo vamos mostrar como realizar edições e ajustes manuais, e como acrescentar detalhes e cortes no desenho. Nesse treinamento, para a etapa de extração de desenhos, vamos utilizar a licença Graphite do Tecla Structures. Ajustes manuais podem ser realizados por meio das ferramentas de desenho, localizadas na barra de ferramentas na aba Desenho. Essas ferramentas serão abordadas ao longo do curso. Na aba Vistas, conseguimos criar detalhes por meio do ícone Vista Detalhada, e clicando-se duas vezes sobre ele, conseguimos acessar a janela de propriedades da vista. Em Atributos, podemos alterar a escala para 1:20. Na aba Etiquetas, vamos acessar as propriedades da marca A1 e carregar a configuração BRA, título corte. Alterar o texto corte para detalhe. E selecionando ambos os elementos da marca. Alterar a cor da fonte para ciano. E a sua altura para 3. Podemos salvar essas propriedades com o nome título underline detalhe. E clicar no botão Aplicar. No texto A2, podemos carregar a configuração Standard, Croquis, ESC e adicionar um texto com a abreviação de escala, acima do elemento escala. Selecionando ambos os elementos, vamos alterar a cor para amarelo e a fonte para Arial. Podemos salvar essas propriedades com o nome escala underline detalhe e clicar no botão Aplicar. Ainda na aba Etiqueta, em Símbolo, podemos alterar a cor para ciano e a posição do título, na vertical, para abaixo. Em Marcas, vamos acessar a marca da peça e do parafuso, para removermos os elementos existentes. Em Objetos, vamos acessar a peça, e na aba Conteúdo, podemos modificar o valor do deslocamento do símbolo para 0. Podemos salvar essas configurações como plano de bases, e clicar no botão Aplicar, para tornar essas propriedades ativas no desenho. A criação de um detalhe segue 4 etapas. Na primeira delas, definimos o ponto central do detalhe. Neste caso, podemos selecionar o centro de uma das bases do tipo 1. A segunda etapa corresponde à definição da área do detalhe. Conforme expandimos o círculo, aumentamos a área de visualização do detalhe, e então podemos clicar na tela para defini-lo. Em seguida, na terceira etapa, definimos a localização do título do detalhe. Na última etapa, definimos a localização do detalhe na área de trabalho do desenho. O detalhe que é criado segue a mesma lógica das outras vistas do desenho, ou seja, é uma visualização do modelo em um ambiente 2D. Podemos acessar as propriedades da vista novamente, clicando-se duas vezes sobre a linha contínua ao redor do detalhe, carregar as propriedades plano de bases, e clicar em Modificar, para ele considerar o título abaixo da vista. Em Filtrar, vamos adicionar um filtro para ocultar o contraventamento vertical. Podemos adicionar uma linha. Como a categoria e as propriedades estão corretas, basta alterarmos a condição para não é igual, e em Valor, selecionar a peça no desenho. Não se esqueça de salvar essa propriedade, e então, clicar nos botões Modificar e Aplicar. Como não será necessário criar detalhes para todas as bases, podemos criar apenas para os 3 tipos que definimos anteriormente, como mostram as marcas. Uma outra forma de identificar o detalhe
Em vez do nome do detalhe como configuramos, seria através do nome da base, por exemplo, base tipo 1. Para isso, na janela de propriedades da vista que contém o detalhe, podemos excluir o título configurado e clicar em Modificar. Com a base de concreto selecionada, por meio do botão direito do mouse, podemos adicionar uma nota associativa. Para alterá-la, podemos clicar 2 vezes sobre ela, para que a janela de propriedades da nota associativa seja aberta. Na aba Conteúdo, podemos remover os elementos na marca, adicionar o nome da peça e alterar a sua cor para ciano e a sua altura para 3. Na aba Geral, é possível remover a linha de referência alterando seu tipo. Por fim, podemos clicar no botão Modificar, para verificarmos o resultado. Após criarmos o detalhe, podemos fechar o desenho e salvá-lo, para retornarmos ao modelo 3D. Na aba Desenhos e Listas, vamos acessar o gerenciador de documentos. A partir da versão 2020 do Tekla Structures, conseguimos visualizar no modelo 3D as vistas que criamos em um ou mais desenhos. Ao selecionarmos o desenho e clicarmos neste botão, ele ficará azul, indicando que as vistas dos desenhos selecionados estão sendo mostradas no modelo 3D. A linha preta corresponde ao plano da vista do desenho, enquanto as linhas cinza claro, a sua profundidade. Ao selecionarmos uma das vistas, conseguimos ajustar a profundidade superior e inferior, e o seu comprimento e largura, clicando sobre as medidas. Além disso, na barra contextual, podemos alternar entre as vistas do desenho, mostrar apenas a vista selecionada por meio da ferramenta de corte, realçar os objetos que interceptam a caixa de contorno, criar uma nova vista a partir da vista de desenho selecionada, mudar o ângulo da vista na vista selecionada, para corresponder à vista do modelo atual, alternar a direção da vista, e mostrar ou ocultar os pontos de inserção de rotação. Após efetuar os ajustes na vista, podemos atualizar o desenho, ou descartar as alterações. Assim, ao retornarmos ao desenho, o detalhe terá sido ajustado automaticamente. Podemos acessar novamente o desenho, por meio do gerenciador de documentos, para realizarmos alguns ajustes finais. Na aba Cotas, conseguimos inserir cotas horizontais, verticais, perpendiculares, entre outras, para termos medidas mais precisas da peça. Podemos inserir cotas horizontais e verticais, para detalharmos a base e os chumbadores. Por meio dos ícones adicionar ou remover pontos, ou clicando-se com o botão direito sobre a cota, conseguimos adicionar ou remover pontos de dimensão em cotas já existentes. Em anotações, também é possível adicionar manualmente a marca da peça, marca de soldas, marca de nível, marca de seção, marca de detalhe e marca de revisão. Vamos acessar as propriedades do detalhe e em marca de solda, alterar para ambos a solda em partes ocultas. Dessa forma, ao clicarmos em modificar, as soldas presentes no modelo ficarão visíveis no desenho. Ao selecionarmos as soldas, clicando-se com o botão direito do mouse, podemos combiná-las por meio da opção Unir. Também é possível substituí-las por uma única marca de solda em todo o contorno. Após excluir as soldas que vieram do modelo, vamos adicionar uma nova marca de solda na coluna.
Clicando-se duas vezes sobre ela, acessamos as propriedades da solda. Na aba Conteúdo, na linha abaixo, vamos alterar o tamanho para 6. E em Mais, alterar a solda para em volta. Na aba Aparência, alterar a cor do texto para amarelo e a da linha para vermelho. Podemos clicar em Modificar, Aplicar e Salvar. Vamos acessar as propriedades da peça do grout ao redor da chapa metálica e em Aparência, alterar a cor das linhas visíveis para vermelho. Após finalizarmos estes ajustes, podemos criar planos de corte por meio da ferramenta Vista da seção, na aba Vistas. Podemos selecionar os pontos onde desejamos criar o plano do corte, definir a sua profundidade tanto para dentro quanto para fora do plano que ele será criado, e, em seguida, posicionar o corte no desenho. Acessando as propriedades da vista do corte, vamos carregar novamente as propriedades de plano de bases e clicar em Modificar. Neste caso, precisaremos ajustar o texto do título, o alterando para corte. Salvar essas propriedades com o mesmo nome, adicionando a palavra corte, e clicar nos botões Modificar, Aplicar e OK. Vamos adicionar cotas verticais, para a altura do grout e da chapa metálica. Clicando-se duas vezes sobre o ícone de cota vertical, para acessarmos as propriedades da dimensão, podemos alterar o seu tipo para cota de elevação e clicar em Aplicar. Vamos adicionar a cota de elevação no nível 0, entre o grout e a chapa metálica. Podemos adicionar também uma nota associativa ou uma marca no chumbador, contendo a sua dimensão. A diferença entre elas é que a configuração da nota associativa é independente, enquanto a marca, conseguimos configurar de uma forma geral, para ser considerada na janela de propriedades do desenho geral. Além disso, outra diferença é a quantidade que conseguimos adicionar por peça. Enquanto conseguimos adicionar apenas uma marca por peça, por outro lado, podemos adicionar várias notas associativas às peças. Para finalizarmos as edições manuais, na aba Desenho, vamos selecionar a opção Criar linhas de corte, e na janela que se abre, podemos escolher a sua estética. Vamos selecionar primeiro a coluna, e em seguida, clicar no botão Criar. Este vídeo se encerra por aqui. Fica como exercício a criação dos detalhes e cortes para os demais tipos de base. Bons estudos e até o próximo vídeo.